Olá, professores da classe dos primários. É uma alegria cumprimentar você nesse terceiro trimestre de 2021, quando vamos apresentar os materiais e projetos. Com a chegada da pandemia da Covid, muitos de nós tivemos que mudar a abordagem quanto ao uso das tecnologias com nossas crianças e fomos forçados a nos mover em um ambiente virtual e até levamos nossas crianças a usarem redes sociais, a estudarem a Bíblia de uma forma digital. Abrimos novos horizontes e desenvolvemos novas habilidades. Você se recorda como tudo começou? Talvez hoje você já esteja aí dominando aplicativos e plataformas que nem sequer imaginava. Ou você ainda está com medo do desconhecido, esperando que tudo isso passe para voltarmos ao que chamamos de normal? Observe essa citação do livro Fundamentos da Educação Cristã, página 409. Deus dotou os homens de talentos e capacidade inventiva, a fim de que seja efetuada a sua grande obra em nosso mundo. As invenções da mente humana parecem proceder da humanidade, mas Deus está atrás de tudo isso. Ele fez com que fossem inventados os rápidos meios de comunicação para o grande dia de sua preparação. Você pode imaginar contarmos as histórias do informativo para as nossas crianças sem termos uma foto sequer do local ou um vídeo? Certamente a obra de Deus está crescendo com o uso das tecnologias. Como lidamos com crianças? Sempre que você precisar fazer uma postagem de fotos e vídeos, solicite aos próprios pais que postem em suas redes sociais ou que assinem um termo de autorização para que vocês estejam usando esse material. Uma sugestão para esse trimestre: a lição dos primários traz um tema geral, ofertando com amor. Sugerimos então que, ao estarem desenvolvendo as atividades, postemos fotos e vídeos na hashtag ofertando com amor, para você usar neste trimestre, quando tiver que postar fotos das atividades das crianças, cumprindo desafios missionários, das datas especiais e projetos como o do Quebrando o Silêncio em agosto. Também sugerimos ter à frente da classe uma caixa especial com vários objetos que representam as atividades das crianças. A cada sábado, um objeto pode ser retirado da caixa e todos deverão cumprir como um desafio, ou cada criança retira um objeto que vai representar a sua atividade para ajudar alguém. Pode ser um amigo, um parente ou um vizinho, doando roupas, comida, medicamentos ou outros. Prepare uma bolsa que elas possam colocar doações. Compre também potes descartáveis, como essa marmitinha para a família preparar um alimento e levar para uma pessoa necessitada, utilizando um cofrinho. Aqui está o tema dos primários, ofertando com amor. Você pode decidir, junto com a sua classe, um projeto para beneficiar uma pessoa ou, quem sabe, até mesmo a igreja. E no final do trimestre, abrem os cofres. Também podem usar para colocar oferta do 13º sábado. Deus se revelou a nós através de Jesus. E quando somos crianças, aprendemos sobre Deus através do cuidado de nossos pais. Você conhece os pais de suas crianças? Será que elas estão aprendendo a amar a Jesus dentro de suas casas, sendo que passam tão pouco tempo com seus pais? Gosto muito do que Dona diz em seu livro Como Ajudar Seu Filho a Amar a Jesus, em um parágrafo. As crianças aprendem lições de amor, confiança e obediência de uma só maneira, através da experiência. Como essas não são lições dos livros, as crianças as adquirem somente por meio de um relacionamento de amor e confiança com pessoas mais importantes para elas, seus pais. Toda a infância está repleta de ensinamentos que lançam fundamento para um adulto saudável ou não. Da mesma forma, lança bases para a relação com Deus.
Então, um exemplo dado em seu livro, quando a mãe está cuidando da criança desde o seu nascimento e suprindo suas necessidades, como por exemplo do alimento. E todo esse cuidado constante represente uma caneca cheia de alimentos. À medida em que essa criança vai recebendo atenção e cuidado, ela também está aprendendo sobre o amor. E se acontece que esta criança recebe toda a atenção no tempo certo, ela está aprendendo a desenvolver confiança em sua mãe. À medida em que a criança cresce, ela está recebendo todo esse cuidado, todo esse amor, muitas vezes com rotina, disciplina, e ela aprende a obedecer. Assim, como a Bíblia diz, se amarmos a Deus, obedeceremos aos seus mandamentos. É impressionante como a forma de se relacionar com Deus encontra suas bases na infância. Como o cuidado que a criança recebe de seus pais lança os alicerces para um bom ou mau relacionamento com Deus. O amor, a confiança e a obediência é o que ela mais precisa para crescer na fé. Você percebeu o papel importante que tem a família? O estilo que adotam, tendo uma atmosfera de acolhimento, cuidado ou de frieza e hostilidade, vai determinar se os filhos vão aceitar ou não a religião de seus pais. Uma criança que não tem Jesus como amigo não aprendeu sobre a reverência em sua casa, dificilmente saberá se comportar bem na igreja. Por outro lado, um estudo comprovou que pais amorosos, atentos e que praticam as normas adventistas tornam mais fácil o caminho dos filhos no desenvolvimento de sua fé. Veja que interessante, descobriu-se que os padrões adventistas ensinados no lar são muito mais aceitos do que se ensina na igreja. Professor, para que você possa levar essa mensagem aos pais e despertá-los para a responsabilidade de serem bons representantes de Deus e possam contribuir no desenvolvimento da fé de seus filhos, é que apresentamos algumas sugestões para o seu trabalho com os pais. Separamos alguns capítulos desse livro, Como Ajudar Seu Filho a Amar a Jesus, em formato de estudo interativo, para ser usado nas reuniões com os pais. Faça pelo menos uma reunião por mês. Também preparamos 13 vídeos com orientações e advertências, apresentados pelas próprias crianças para vocês utilizarem um por semana. Para lançarmos o projeto, sugerimos entregarem no primeiro sábado do trimestre uma caixinha com um convite para a primeira reunião com os dizeres: um presente para você. Na mensagem, eles vão entender que esse presente são seus filhos e que essa caixinha é um estímulo para orarem por eles todos os dias. Aqui você vai encontrar uma caixinha preta. Você sabe para que serve uma caixa preta? Essa é para ser simbolicamente aberta diante de Deus. É para lembrarem de orar por suas faltas e pedirem para que o plano de Deus se cumpra na vida dos filhos. Também sugerimos outros materiais, como por exemplo a revista Reparando Brechas, que traz dicas de como tornar interessante os momentos com Deus, né, e sua criança. A Casinha Iluminada, a série Lar Cristão, com textos de Ellen White, a Casinha Imantada, para fixar a família na janelinha sempre que fizer o culto diário, e o Projeto Maná. No primeiro trimestre de 2021, todas as lições vieram com um cofrinho para recortar e montar. Se você ainda não está utilizando esse material, ainda dá tempo, porque foi disponibilizado a arte. Alguns, devido à pandemia, utilizaram o PDF compartilhado pela CPB, mas agora nós precisamos incentivar os pais a fazerem a assinatura no mês de setembro. Embora o desenvolvimento do caráter se processa nos primeiros anos, a idade dos primários é de tão grande significado porque eles estão absorvendo a existência do abstrato e podendo compreender e aceitar o sacrifício pessoal da graça de Jesus.
Incentive as crianças a estudarem a Bíblia. Apresente para os pais os estudos bíblicos disponíveis e acompanhe todo o processo, talvez organizando uma classe bíblica para as crianças do primário. Deve ser uma ocasião muito especial o batismo de uma criança. Se conseguir, prepare um roupão personalizado para tornar esse momento mais especial para a criança. E não esqueça de entregar para elas o material do discipulado após o batismo. Elas precisam conhecer esses temas. As crianças precisam de incentivos para a oração. É nesse momento da vida dos primários que elas vão experimentar Deus como um Pai bondoso, respondendo às suas orações. Para o cantinho de oração e para elas poderem aprender também sobre a reverência, incentivamos o uso dessa imagem de uma igrejinha, mas também elas poderão utilizar uma igrejinha de papel para recortar e montar, também Jesus e um anjo para seus momentos especiais com Deus. Essas artes vamos disponibilizar para vocês estarem enviando também para os pais, para que eles possam estar aí incentivando seus filhos a terem um cantinho especial em casa também. Não vamos nos esquecer de ter em nossa sala uma imagem de Jesus. Pode ser um quadro, mas que tenhamos algo para que a criança possa imaginar como é o seu Salvador. É importante orientar os pais para que organizem os materiais de culto, tendo uma caixa especial para esses momentos. Para compreendermos melhor os temas do trimestre, vamos no primeiro mês tratar sobre comunidade. Aprendemos juntos sobre Deus nas lições de 1 a 4. As crianças vão aprender a servir melhor a sua família e a igreja. No segundo mês, das lições de 5 a 8, as crianças vão aprender maneiras de ajudar os outros. E no terceiro mês, adoração. Adoramos a Deus todos os dias. Como incentivaremos as crianças a também ajudarem outras pessoas doentes, idosos e necessitados? Elas precisam também estar bem fisicamente. Então, vai aqui uma sugestão de como elas vão poder fortalecer o seu sistema imunológico. E quem vai nos ajudar é a nutricionista Andresa. Olá, tudo bem? Meu projeto, montar uma alimentação saudável para vocês. Aonde os primários vão poder colocar em prática com a mamãe, com a vovó, com o titio, com o papai, algumas receitinhas que são saudáveis. E não só isso, nós vamos montar também e estar enviando para vocês em PowerPoint. Vocês podem imprimir e presentear um idoso, fazer uma visita até a porta, tá? Que neste momento nós estamos em pandemia, e deixar uma mensagem de Deus junto aqui. Eu fiz uma cadernetinha bem simples, com tecido, furei com um furador, e você pode criar a sua caderneta com alimentação saudável. E também eu já aproveitei, eu preparei um bolo de banana com aveia e ao invés de canela eu coloquei cacau. Então um bolo de chocolate muito gostoso e saudável para vocês. Vamos colocar em prática? Espero que vocês gostem e coloquem em prática cada receitinha que foi elaborado com muito carinho para vocês. E presenteiem alguém neste momento tão gostoso que nós estamos passando, esse momento de pandemia, que vocês possam, em nome de Jesus, levar o amor a quem necessita. Aproveitem os nossos alimentos da época. São os alimentos que ajudam também a vitaminas que nós estamos precisando. Vitamina C, temos também couve, alimentos escuros que ajudam a aumentar a imunidade. Foi um prazer estar com vocês e um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Então, com essas receitinhas, as crianças vão poder experimentar algumas delícias naturais e partilhar com seus amigos.
A cada sábado, antes de iniciarmos a nova lição, é importante recapitularmos o que estiveram estudando durante a semana. Isso pode ser feito enquanto você cobra o verso decorado. E se você precisa fazer isso à distância, talvez, quem sabe, pelo Zoom, como pode tornar esse momento especial interativo? Quem vai dar sugestões agora é a professora Luciana. Oi pessoal, tudo bem? Eu trouxe aqui algumas ideias de atividades para a gente trabalhar o versinho para memorizar na classe dos primários. Sabe aquele momento que a gente precisa recapitular o versinho da lição? Então, vamos conferir? Neste primeiro versinho, a gente tem essa ideia. O versinho ele está todo embaralhado. E o que a gente vai fazer? Chamar a criança e convidá-la, a desembaralhar esse versinho. Então a gente chama, Bianca, qual que é a primeira palavrinha que vai nesse versinho? A gente pode pedir para ela escrever, a gente pode pedir para ela digitar no chat, ou você mesmo pode compartilhar a tela de edição e digitar. Vale lembrar aqui uma ideia aqui, uma coisa muito interessante, que é a seguinte: todo aplicativo que você vai utilizar para as suas aulas online, você precisa ter uma noção, um domínio das funções desse aplicativo, de como compartilhar, de como você trabalhar o som, como você pode permitir que a criança digite ou desenhe na tela. Então, essas informações é importante você saber. E também, se a criança que vai ter acesso no celular do outro lado, se ela vai também conseguir fazer isso através do aplicativo que você escolheu. Então, é importante você primeiro estudar o aplicativo, para depois, senão você fica toda perdida ali na frente da criança, aí a criança perde o foco e aí não sabe mais. Aí a gente demora um tempão para conseguir fazer com que a criança volte para a atenção naquele momento, Então, voltando aqui para o versinho, eu tenho a seguinte, você vai pedindo, pode pedir para a criança escrever no papelzinho, pode pedir para digitar no chat, ou você mesmo digita na telinha, tá? Eles vão dando as palavrinhas e você vai digitando, ou eles vão escrevendo até colocar o verso todo em ordem. Em seguida, você pode colocar o versinho aqui. Lembrando que esse versinho do primeiro sábado, ele só vai ser recapitulado no segundo, tá? No primeiro sábado, você explica o versinho, apresenta a história, explica o verso, a criança vai estudar o versinho durante toda a semana, e aí no sábado, no segundo sábado, que você vai dar essa atividade de recapitular. Então, a criança vai ficar naquela expectativa e vai querer participar desse desafio. Aí eu tenho aqui uma segunda ideia, que você deixa o verso com alguns espacinhos, algumas palavras faltando. E aí você vai perguntando, Bianca, qual palavrinha que você acha que está faltando aqui? Se a criança estudou o versinho, ela vai saber, Ou ela vai, se ela não estudou, você vai dando opções. O que você acha? É Deus? É pai? É filho? Não precisa ser tão carrasco nesse momento. A gente pode ajudar dando opções. Você pode brincar. O que você acha? É Deus? É filho? É pai? E aí a criança vai lembrando e vai dando a opção também de colocar aí nesse momento, mais uma opção aqui é essa de ligar o versinho. Então, eu tenho a frase, eu uso o aplicativo Zoom. E lá no aplicativo Zoom, você consegue compartilhar uma canetinha. A criança consegue ligar na telinha, você habilita, por isso o motivo que eu falei da gente conhecer o aplicativo e as suas funcionalidades. Então, a gente habilita a canetinha e ela mesma consegue fazer essa ligação. Eles adoram, é super curto. Então, você chama, nesse momento você pode sortear, sortear a criança, você pode chamar aleatoriamente, isso vai de acordo com o que você planejar para a sua aula, tá? Mais uma ideia aqui é de numerar o versinho. Então, você pode chamar a criança e fala, Joaquim,
qual é a frase que vai receber o número 1, né? Que vai iniciar o versinho. A frase é: se alguém está em Cristo. Ah, muito bem, você acertou. Aí você pode colocar o número 1 ou ele mesmo pode numerar, tá bom? Vai depender de como que você quer trabalhar. E mais uma ideia aqui é essa de faltar, a gente trabalhou faltando palavras, agora é faltando letrinhas. Então você vai perguntando, tipo a ideia da forca. Então você pede qual que é a letrinha que está faltando. Você também pode brincar da forca aí com eles. Lembrando que todas essas atividades você também pode fazer elas no presencial. Você pode imprimir, você pode escrever se você não tem acesso à impressora. Então tudo é adaptável, tá? E mais uma ideia aqui é de você pedir para a criança colocar em ordem o versinho através da imagem. Então você tem a imagem ligada ao verso, né, a frase, e ela vai colocar em ordem. Como que eu posso fazer isso? Você pode numerar, você pode permitir que ela mova, né, a imagem de lugar, você pode colocar a letrinha A, letrinha B, letrinha C, aí vai de acordo com a sua criatividade, tá bom? Então, esse PPT a gente está compartilhando, a gente vai compartilhar com vocês algumas ideias, né? E que vocês possam utilizar e tornar esse momento mais divertido na classe de vocês, tá bom? É isso, até mais! Vamos incentivar também músicas na escola sabatina. As crianças dos primários gostam muito de cantar. O manual já sugere algumas músicas e você vai poder também preparar aí uma sugestão às músicas para que as crianças que estão aí desenvolvendo a leitura possam acompanhar numa coletânea especial de louvor. Para contar a história, podemos utilizar personagens de materiais variados. Gosto de cenários grandes, onde as crianças podem entrar e experimentar a história, como estes bonecos, feitos de tecido, com enchimento e um arame para sustentar o peso do corpo. Bonecos bíblicos também podem ser feitos de garrafa PET e outros materiais recicláveis, para um custo mais reduzido. A imaginação das crianças é ainda privilegiada nessa fase e podemos usar a criatividade para despertar a sua atenção. Com os apóstolos, as crianças vão aprender a serem corajosas na pregação do Evangelho e também vão ser incentivadas a experimentar o poder de Deus. Assim como eles não tiveram medo de pregar, Deus operou milagres através dos apóstolos enquanto estavam na igreja. E mesmo depois de terem sido presos, essa prisão foi construída com papelão e rolos que ficam na parte interna dos tecidos. Hoje encontramos muitos tecidos decorados que podem nos ajudar nos cenários. E por onde passavam, pelas ruas, faziam milagres. Para falar do poder de Deus, existem muitos truques que as crianças vão apreciar. Mas a ênfase principal é de que por trás do poder de Deus não existe truque de mágica, como este, utilizando água, orégano e detergente. As crianças também podem encenar a história. Por exemplo, a do paralítico, fazendo experiência, se colocando no lugar do personagem. Muitas pessoas iam até a porta do templo para pedir esmola, mas naquele dia em que Pedro estava ali, elas não podiam imaginar que seriam curadas. Algumas imagens podem ser usadas para compor o cenário e vamos disponibilizá-las para vocês. Se precisarmos de um cenário pequeno, damos a sugestão de bonecos desses comprados prontos, de borracha, ou quem sabe de feltro. Mas aqui uma sugestão que as crianças vão gostar muito. Elas mesmas irão construir os seus personagens e o cenário através de dobraduras. Enviaremos os links para vocês. Mas elas também podem desenhar e assim você vai poder contar a história. Dorcas foi um exemplo de alguém que soube servir as pessoas necessitadas. E ela foi tão querida que muitos choravam sentindo sua falta e mostravam as roupas
que ela tinha costurado. Nesta lição, podemos incentivar as crianças a também trazerem doações para ajudar pessoas necessitadas. Moisés foi alguém muito especial. Foi ele quem recebeu a lei de Deus e explicou para o povo. Essa opção da arte cristã vai levar as crianças a decorarem os livros da Bíblia brincando. Também esse com as 10 pragas que podem estar embaralhadas e elas irão colocar em ordem. Moisés disse ao povo que de 7 em 7 anos eles deveriam repetir a lei de Deus. Hoje Deus também fala a nós através de Ellen White que as crianças deveriam sempre repetir até que conseguissem falar decorado a lei de Deus. Que tal lançar o desafio para as crianças aprenderem os 10 mandamentos? Josué foi o substituto de Moisés e ao receber a visita do anjo que pediu que ele tirasse as sandálias de seus pés, procure trabalhar a reverência para com Deus em sua casa. Você pode montar uma tenda de oração, colocar um fundo musical bem suave e pedir que as crianças falem bem baixinho, entrem silenciosamente neste lugar. Assim, elas vão aprender melhor sobre a reverência nos locais onde Deus está presente. Deus orientou o povo a ter cidades de refúgio e hoje devemos ter a igreja como um lugar para o nosso refúgio. Moisés pediu que doassem materiais para a construção do templo e as ofertas foram tantas que ele pediu para não trazerem mais. Prepare uma tenda para as crianças conhecerem e poderem entrar enquanto você fala sobre a primeira casa de Deus, o templo construído por Moisés. Para que as crianças aprendam sobre os personagens bíblicos, esse material traz cada um com seus nomes, também da arte cristã. Professor, não esqueça, as crianças sempre voltam nos locais aonde fazem algo por elas e onde elas são amadas. Que Jesus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo use você para salvar as crianças que Deus lhe deu.